buenos días, 8 de la mañana en punto. Para ralar cebolas, há que juntar penas. É um ditado que alguma vez escutei na infância. Para não desperdiçar lágrimas, é o que dizem. E quanta lágrima de tristeza e de felicidade já se derramou até o 25 de outubro de 2020. Alguém me disse também que o futuro tem um coração antigo. Memória é uma palavra-chave para entender o plebiscito de outubro no Chile. E eu fui atrás dela, no Cemitério Geral de Santiago. Alamedas estreitas guardam figuras históricas, como o general Carlos Ibáñez del Campo, que governou o Chile 2 vezes. Na primeira, fechou o Congresso pela primeira vez em 90 anos e começou a reorganizar o Estado chileno. Na segunda, concluiu a tarefa. Entre as instituições que criou estão o Banco do Estado, a LAN, linha aérea chilena, privatizada anos depois, e os Carabineiros. É dele a decisão de colocar na Praça Itália um monumento em homenagem a outro general do Exército, Manuel Baquedano, que ganhou fama na Guerra do Pacífico contra o Peru e ascendeu ao oficialato bem antes, na campanha militar contra os Mapuches, entre 1861 e 1883. Em 20 anos, as tropas chilenas mataram 70 mil indígenas para garantir a posse das terras do Sul a amigos da elite do país que acabava de se tornar independente. A memória disso é que provoca a investida dos manifestantes contra a estátua na agora chamada Plaza Dignidad. No território da morte não há fronteiras ideológicas. Ali perto está a lápide que guarda os restos de Luiz Emílio Recabarren, um dos nomes mais antigos a ser lembrados em verso. O funeral dele, em 1924, arrastou uma multidão de trabalhadores pelas ruas de Santiago. Ele foi um dos primeiros a organizar os mineiros do cobre contra a semi-escravidão a que estavam submetidos no início do século XX. Recabarren, Luiz Emílio Recabarren. O autor da música que recorda Recabarren e de um dos hinos das manifestações é Victor Jara, que também repousa aqui, perto dos desaparecidos da última ditadura que o país enfrentou. Pessoas ausentes lembradas por lápides vazias que ajudam o luto de quem não teve de que se despedir. É até difícil encontrar o nome de quem é lembrado neste espaço. Objetos mostram que esta memória é viva. Lamentablemente, a história nos ha ensinado que aparecer... Encontrei o Manuel, que vem com o filho a um mausoléu específico, que não é da família dele nem de nenhum amigo ou conhecido, mas de um antigo presidente. A figura do presidente Allende representa algo muito importante para a minha vida, porque ele deixou um legado que, por desgraça, foi se perdendo. Mas os que têm um pouco mais de consciência guardam isso, tentam não esquecer e transmitir às novas gerações, aos nossos filhos. Isso também nos lembra a dor que ainda vivemos e, portanto, temos que tirar lições também para o nosso futuro, para como devemos construir nosso país, ou melhor, como devemos reconstruir nosso país. Lamentavelmente, a história nos ensinou que, por mais bem intencionados que sejam homens como Salvador Allende, é muito difícil enfrentar poderes econômicos. Essa historiadora que pesquisou a Unidade Popular que levou Salvador Allende à vitória nas urnas em 1970 explica que ele destoava das facções esquerdistas da época. O Salvador Allende ele é uma síntese, né, de uma esquerda plural e que vai trazer, desde o seu início da sua militância política, essa pluralidade e esse conceito de democracia participativa, né, para a sua atuação política. Tem uma visita do Fidel Castro em 1971 no Chile, né? O Fidel Castro passa praticamente um mês no Chile e eles vão viajando, né? O Fidel Castro faz uma viagem de norte a sul e o Salvador tem um momento que tem um encontro dos dois, um grande comício, né? E o Salvador Allende faz questão de reafirmar a amizade ao povo cubano, mas reafirmando que a via chilena era uma outra via, né? Era uma via construída pelos próprios chilenos, ou como ele gostava de falar, uma via em favor de um danado distinto.
A memória geral não é bem essa. Para muitos, o levante militar encabeçado pelo então homem de confiança de Allende livrou o país de uma ditadura marxista como a cubana. O preço pago por isso foi alto, contado em vidas. Víctor Jara foi uma delas. Professor, ator, diretor de teatro, pesquisador do folclore e músico. Ele fazia parte do amplo grupo de artistas que enfrentavam a influência da indústria cultural estrangeira no país. As músicas que embalaram a unidade popular lhe renderam tortura, as 2 mãos quebradas e 16 tiros. A companheira dele, Joan Jara, mãe de Amanda e Manuela, conseguiu em 2016 que um tribunal nos Estados Unidos condenasse um dos responsáveis pelo assassinato de Víctor Jara, o ex-tenente do Exército do Chile, Pedro Barrientos, que vive lá. Para a historiadora, a reação da ditadura ao mundo das artes e da cultura que floresceram com Allende fez parte da necessidade de apagar uma memória. A gente pode afirmar que a experiência que se teve, né, do movimento popular, da tentativa de uma construção de uma democracia, de um socialismo democrático, né, a ditadura, tanto no seu primeiro momento até o seu último momento com a Constituição, com a aprovação, né, da Constituição de 1980, era para refundar um novo país, e um país livre de qualquer possibilidade de retorno desses marxistas, seja pela via dessa Constituição autoritária, seja pela via dos desaparecimentos e das torturas e dos assassinatos, né? Uma prática presente até hoje. O muralismo no Chile expressa os anseios das ruas. Esta obra, que destaca o enfrentamento dos uniformados e da chamada primeira linha, os manifestantes que reagem à repressão, foi apagada com tintas escuras, num eco daqueles tempos obscuros. Reencontrei um dos fundadores das Brigadas Ramona Parra, grupos populares de pintura urbana da década de 1970 e que continuam atuantes no Chile. Ele está longe deste lugar onde conversamos pela primeira vez, uma galeria em meio ao comércio popular. Ele me disse, antes da pandemia, que estava ali para que sua arte pudesse ser vista pela população mais simples. Contato fundamental, segundo ele, que acha que os partidos de esquerda e direita deixaram de fazer. Na nossa nova conversa, ele estava em Nápoles, na Itália. Aqui a gente suspeita que as pessoas que apagaram tinham alguma ligação com as forças de segurança, especialmente carabineiro, porque aquilo foi feito de noite e o país está com toque de recolher por causa da pandemia e não se pode circular sem autorização. O interessante é que os artistas conseguiram apoio dos vizinhos, doações de materiais e se juntaram para refazer o mural num evento que foi quase uma festa da comunidade. Porque isto é importante. O mural não é um fato isolado. Ele envolve a população local na reflexão e realização. Então daí, além de levantar a autoestima, também ajuda a articular o país que queremos. Ele comemora o resultado do plebiscito. Eu pergunto sobre a contribuição da arte para isso e ele me conta da campanha Sem Muros pela Aprovação. Eu fico emocionado de ver o que os jovens estão fazendo. Quando eles lançaram a campanha de 100 murais pela aprovação, conseguiram a meta na metade do tempo e chegaram a quase 200 murais. E isso significa conseguir a autorização para o muro, o material, a colaboração da comunidade. Quem ataca o mural não atinge uma obra, mas toda a comunidade. Com seus pincéis, ele participou do momento de maior participação popular no Chile há 50 anos. Agora, aos 73 de idade, participa de novo deste outro momento considerado histórico para o país. Pergunto a ele sobre isso, revelando a minha admiração pela persistência. E ele se recusa a aceitar o elogio. Olha, eu só faço isso porque nasci ali, sou dali, visto a camisa. Mas o relevante é o que os jovens estão fazendo, não só no Chile, mas na América Latina. E contra o fascismo, contra a morte. Nós estamos criando em favor da vida. Que os chilenos esperavam com ansiedade começou primeiro do outro lado do mundo.
Mensaje para todos os compatriotas que vão votar em um par de horitas mais. Que vayan a votar, Vamos. Que si tienen que viajar 10 horas lo hagan, porque eso es lo que hay que hacer, tenemos que ejercer nuestro derecho. A alegria que ela expressa começou a ser forjada no começo de outubro de 2019. O governo de Sebastião Pinheira determinou um aumento de 30 pesos, o equivalente a 20 centavos de real na passagem do metrô. O ministro das Finanças defendeu a alta e disse em entrevista ao vivo que para pagar menos bastaria acordar mais cedo e aproveitar os horários de menor tarifa. Madrugue pode ser ajudado através de uma tarifa mais baixa. Para protestar, os estudantes secundaristas promoveram catracaços. A evasão como forma de protesto foi reprimida com força pelos carabineiros na primeira semana de outubro. E a insatisfação popular foi tomando corpo ao ver adolescentes serem perseguidos e agredidos. A tarifa não se aplicava a eles, que têm gratuidade, mas eles estavam nas estações pelos pais, mães e avós, afetados por mais esta gota d'água nas suas contas pessoais. Exatamente um ano antes do plebiscito, no dia 25 de outubro de 2019, o Chile registrava a maior marcha até então, com 1 milhão de pessoas. No alto do prédio, em frente à Praça da Dignidade, os estudantes que começaram tudo davam o recado para a multidão e para a classe política, que achou que aquilo não iria durar. O domingo, a vitória do Aprovo é mais uma demonstração da vontade de mudar este país que temos como povo. E o fato de que tenha sido por 80% demonstra que o país não está polarizado como querem fazer crer. A direita neste país é uma minoria. Se o Aprovo ganhou, sabemos que isso foi um triunfo popular e não dos partidos políticos que querem assumir o mérito pela vitória. Aqui existe uma desconfiança. Aqui as pessoas votaram porque querem mudar o país, não só com uma caneta e um pedaço de papel. Essa é a democracia que estão tentando montar dentro do processo. Mas sabemos que as pessoas já montaram a sua própria democracia com a organização popular dentro das ruas, com aulas abertas, cozinhas solidárias, agentes de saúde. Esse é o nível de organização do povo. No dia 18 de outubro de 2019, o mundo ficou sabendo disso e as cenas de multidões gritando contra um governo se misturaram a incêndios e destruição. Um grito se tornou uníssono. Não é por 30 pesos, é por 30 anos. Muitos analistas e o noticiário em geral não foram além das chamas e cenas de confronto que se seguiram. Não viram as famílias e os chilenos de todas as idades e origens que marcharam dias a fio de forma pacífica e não quiseram entender o motivo que os fez voltar a uma praça dia após dia, mesmo contra uma violenta repressão. Matias Fernandes é sociólogo e conduz uma pesquisa para identificar o perfil dos manifestantes mais radicais, a chamada primeira linha, heróis para alguns, vândalos para outros. Entre as conclusões, ele aponta a própria repressão como um dos motivos da radicalização de muitos manifestantes. A atuação dos carabineiros é questionada com imagens que mostram os excessos e a indiferença a um preceito internacional, o uso proporcional da força. Há 2 semanas, um manifestante de 16 anos foi empurrado de uma ponte por um carabineiro em meio à confusão. O policial foi preso preventivamente, mas só depois que a justiça interrompeu uma série de tentativas de acobertamento. Para o general Henrique Bassalete, responsável pelo policiamento na região central de Santiago, criminosos são os manifestantes e os excessos têm responsabilidade individual. Nós tivemos problemas com desvios de recursos e um caso de uma investigação que foi comprometida sobre a morte de um Mapuche. Mas essas são responsabilidades individuais. Não há que culpar a corporação. Qual é a minha culpa e a dos demais 60 mil carabineiros? São erros individuais e assim devem ser tratados.
A campanha histórica do No, em 1988, conseguiu a proeza de vencer o medo e convencer as pessoas a expressarem seus desejos nas urnas. O voto não era obrigatório no Chile e ainda não é. A vontade de superar um regime que deixou mais de 40 mil mortos por agentes do Estado, entre eles mais de 3 mil desaparecidos, falou mais alto. Os governos civis que se sucederam até 2010 eram formados por integrantes da chamada Concertación, uma coalizão de partidos que fizeram oposição à ditadura. A eleição de Sebastián Piñera para seu primeiro mandato em 2010 levou os partidos conservadores de volta ao Palácio da Moneda pela primeira vez. Depois de uma alternância com Michelle Bachelet, primeira mulher a presidir o país, Piñera voltou à presidência em 2018. Um ano e meio depois da posse, recebeu a conta acumulada pelos governos democráticos, a raiva e a frustração dos que cansaram de esperar pela alegria prometida para os tempos de retorno à democracia. A resposta foi a de sempre. Esse aqui é o Rio Mapocho, ele corta Santiago, trazendo as águas que vêm lá de cima da cordilheira, em direção ao mar. Os chilenos se localizam muito bem como o país é uma tripa, norte e sul, poente e nascente. Então, eu estou caminhando aqui em direção ao poente e normalmente quando há manifestações, nesse horário que a luz começa a baixar, é o momento em que as manifestações ficam mais tensas. A essa distância da praça, o ar é muito difícil de respirar. Esta professora de economia e pesquisadora do caso chileno explica que a revolta de agora tem origem na receita do professor da Universidade de Chicago, Milton Friedman. Ele propôs uma reação às medidas adotadas pelos estados para garantir a proteção das pessoas e a recuperação depois da Segunda Grande Guerra. O Estado passou a atuar interferindo numa dinâmica, numa lógica do mercado, né, atuando em áreas que seriam inclusive áreas de interesse do mercado, e essa leitura entende, né, esse movimento do Estado como pouco desejável, né? Ela também destaca os resultados macroeconômicos que fizeram do Chile uma referência para países como Uruguai, Argentina e o próprio Brasil. O Brasil introduz essa linha, né, com esse arcabouço já nos anos 90, que os indicadores macroeconômicos eles não são uma explicitação, né, de uma concertação social ótima, como supunha, né, o Milton Friedman. Por isso, nas ruas do Chile, a percepção das pessoas é diferente da dos analistas. Nós vivido os 30 anos da ditadura em adelante. Este aposentado me diz que contribuiu para ter como se manter na velhice, mas não recebe nem 1/3 do que era calculado quando passou a contribuir com as chamadas AFPs, as administradoras de fundos de pensão. Este pequeno empresário atua num dos setores mais afetados pela revolta no Chile, o das PYMEs, as pequenas e médias empresas. Com as manifestações, muitas fecharam, num efeito semelhante ao provocado pela pandemia no Brasil. Ele torce pelo fim dos protestos, mas destaca que o país precisa encontrar um modelo que não promova tanta desigualdade. Eu creio que ha sido um impacto forte. Eu acho que o impacto foi bem forte. Como todos os pequenos e microempresários, eu senti o impacto das manifestações nos negócios. E teria sido melhor se houvesse uma resposta às demandas para evitar que os protestos se prolongassem. Mas acho que também estou de acordo com o fato de que precisamos de um novo equilíbrio de forças no país, nivelar o piso para um jogo mais justo, uma sociedade mais justa. A praça onde as manifestações se concentram em Santiago foi rebatizada de Dignidad, uma palavra que para os manifestantes resume os diferentes anseios. Foi para lá que os apoiadores de um novo texto constitucional correram para comemorar o resultado do plebiscito. E mais uma vez o território foi símbolo de uma disputa de décadas. Durante horas a praça ficou cercada por carabineiros. As imagens são da câmera da Galeria Cima, que revelou ao mundo em tempo real durante meses a movimentação na Praça da Dignidade.
No final da tarde do dia do plebiscito, depois de várias tentativas, o movimento social conseguiu finalmente retomar a praça. Um dos que comemorou depois de votar foi o jornalista e escritor Jorge Baradit, que faz um resgate das figuras esquecidas pela história chilena oficial. Poucos dias depois de conversar comigo, em março, ele se confinou em casa por causa da pandemia. Votar foi o motivo da primeira saída dele em 7 meses. Votei escutando o último discurso de Salvador Allende. Votei escutando o último discurso de Salvador Allende. Fiquei na fila, pensando por que estávamos ali, o que vivemos nos últimos anos, o que estava em jogo, e separei o último trecho. Fiquem sabendo que mais cedo do que tarde, de novo abrirão as grandes alamedas. E ia marcando o voto com uma profunda emoção. Foi muito emocionante para mim. Ficamos surpresos com o tamanho da vitória. Aí todos saímos a comemorar na rua, pulando. Eu na calle, saltando. Pergunto a ele sobre essa citação de Salvador Allende, quando o movimento é claro em rejeitar qualquer relação com partidos e propostas políticas tradicionais. Lembro, inclusive, de ver bandeiras com o rosto do presidente quando estive lá. Ele me explica que a figura de Allende para o movimento é maior do que a de um político ou representante de um partido. Salvador Allende foi uma figura ética. Salvador Allende foi uma figura ética antes que ideológica. Sempre foi assim. Ele não era o ideólogo nem o mentor intelectual da unidade popular. Ele era quem encarnava valores que iam muito além da ideologia, do modelo econômico, o que ele encarna até hoje, e por isso se mantém vivo no tempo. É a luta por justiça social em nosso país, pela coerência, pela consequência, uma pessoa que é capaz de dar até a vida pelos demais no mundo da política. Para mim não é estranho que ele apareça, ou Victor Jara. Este não é um movimento ideológico, é um movimento ético. Isto não é uma revolução. Quando se faz uma revolução, se troca um modelo por outro. Ao contrário, esta é uma rebelião. Nós nos rebelamos contra um modelo e estamos pedindo que toda a sociedade se expresse e decida qual é o modelo. Essa é a beleza também disto. Ninguém quer impor nada. Queremos, inclusive, que os derrotados entrem na discussão de que país queremos. Ouvindo as palavras dele, lembrei de como contei parte da história desse personagem quando o golpe de Estado que lhe custou a vida completou 30 anos. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. A voz metálica do presidente da República ecoava pela única emissora de rádio que não havia sido bombardeada. Superará outros homens este momento gris e amargo, onde a traição pretende imponer. Eleito pelo povo e referendado pelo Congresso 3 anos antes, Salvador Allende era o primeiro socialista no mundo a chegar ao poder pela via democrática. O capital foráneo, o imperialismo, unido à reação, criou o clima para que as Forças Armadas rompieran sua tradição. Boicotado por diversos setores internos e externos da economia, o governo não foi capaz de evitar o desabastecimento. Vieram as filas e o clima de instabilidade. Uma greve geral de caminhoneiros, financiada com dólares americanos, paralisou o país. Aplicar a lei marcial a toda pessoa que se lhe sorprenda com armas ou explosivos para ser fusilado de inmediato, sem esperar juízo sumário ni sumarísimo. Ataque a la moneda, fuerte. O governo brasileiro, através de sua embaixada em Santiago, foi o primeiro a reconhecer o novo governo da junta militar. 30 anos depois, o Chile ainda não se recuperou. Os presos políticos e exilados somam 500 mil de cidadãos. 100 mil carregam as sequelas físicas e psicológicas da tortura. 3 mil foram assassinados e mais de 1000 nunca foram encontrados.
Os 17 anos de ditadura deixaram uma ferida aberta que os 13 anos de democracia não foram capazes de cicatrizar. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Outro personagem que reencontrei foi o pescador de Ventana, uma das 5 regiões chamadas de zonas de sacrifício no Chile. As primeiras que estão aí, ¿cierto? São 4 termoeléctricas a carbono, ¿cierto? A primeira é, bueno, antes era Chilgener, después hoy día son de Aesgener, un capital norteamericano, ¿cierto? La central Ventana 1, Ventana 2, la nueva Ventana y la Campiche. Un poco más allá tenemos el puerto Ventana, ¿cierto? Donde que hace el puerto Ventana descarga concentrado de cobre, tiene productos de grano, tiene carbón, que es el más importante que ocupa las termoeléctricas por ahí, todo el carbón que ocupan ellos como materia prima, chega por Porto Ventana. Quando conversei com o Carlos antes da pandemia, ele me contou que o parque industrial que se instalou na Bahia, onde ele nasceu e onde o avô e o pai cultivaram a terra, pescaram e receberam os turistas, contaminou o meio ambiente como nunca imaginaram. Ele culpa a agressividade das indústrias para garantir o lucro e a leniência do poder público com o abuso empresarial. A Constituição não deixou lograr os sonhos. E esse processo social do dia de Chile é esse. Que a muchos ciudadanos de este país le quitaron sus sueños. Y entre eso estamos nosotros aquí. Entre eso de todos, nos quitaron nuestros sueños. Na conversa depois do plebiscito, o sorriso era largo. Perguntei se ele acha que poderá se reencontrar com seus sonhos. Sempre ha sido muito optimista, por isso, larga data, digamos, de... Eu sou um otimista. Então, por isso, eu acredito que algo bom vai acontecer. Temos que deixar para as novas gerações uma Bahia mais limpa, um mar mais limpo, uma terra mais limpa. Esses são os sonhos, as utopias que tem este velho. Uma terra mais limpa. Esses são como os sonhos, a utopia que tem este viejo. E entre os jovens, ele inclui a neta. Pedi que a chamasse. Krishna está no último ano do ensino médio. Faz parte da geração que deu início a esse movimento. Perguntei como se sente ao saber que as atitudes que tomaram dão chance para que um país inteiro mude. Sinto alegria porque a gente ganhou visibilidade. Quando você é maior de idade, pode participar da política pelo voto. Mas quando você é menor, não pode. É muito bom que os adolescentes possam se manifestar pelas injustiças que eles mesmos sofrem e também seus pais e avós. Ela me explica que pela pandemia está longe dos amigos fisicamente, mas estão conectados pelas redes sociais, por onde acompanham o que acontece em pontos mais distantes. E fala de uma desconfiança comum aos da sua geração. Bueno, o que tenha que passar, vai ter que passar, porque era necessário um cambio. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Uma mudança é necessária e a tendência é que seja para melhor. Queremos o fim das injustiças, mas temos dúvidas. E, ao mesmo tempo, confiança de que a chance de melhorar e não voltar ao que era é grande. Antes da explosão social de outubro de 2019, a região em que vivem Krishna e Carlos antecipou manifestações e a reação oficial. Em 2018, a região de Puxuncaví Ventanas teve uma intoxicação massiva por poluentes, que atingiu principalmente as crianças. As manifestações pacíficas contra isso foram reprimidas por carabineiros. A Nicole, grávida, foi uma das detidas quando tentou proteger o companheiro que filmava tudo. No reencontro, eles me contam da alegria de votar e de participar do processo. Ele foi presidente de mesa e ela observadora, funções voluntárias exigidas pela Justiça Eleitoral chilena. Mas a maior alegria é o país que eles pretendem deixar para as filhas pequenas. É muito emocionante o que você pergunta, porque algumas pessoas que estavam trabalhando na eleição eram idosas e elas se sacrificaram muito naquele dia. E diziam, isso não é por mim, eu não vou ver isto pronto, mas faço isso pela minha filha, por meus netos. Ouvir isso me emocionou e eu também acho que o mais belo de tudo é pensar que vamos deixar um país diferente para nossas filhas.
Lo que preguntaste me hizo reflexionar porque o que você pergunta me faz pensar que, quando eu era criança, ouvi sempre dos meus pais que as leis que tínhamos eram injustas porque tinham sido feitas na ditadura. E isso ficou comigo a vida toda. Provocou até um distanciamento da participação política, cidadã. Então, a diferença agora é que, quando nossas filhas forem mais velhas, não vamos precisar dizer que temos uma Constituição ilegítima. Vamos poder dizer, olha, esta Constituição foi escrita por nós, em democracia. E não será mais algo negativo. Isso vai mudar a relação que nossas filhas vão ter com as discussões públicas no nosso país. Para eles que sentiram na pele a ação de controle social praticada pelos uniformados chilenos, uma referência para as polícias do continente, não há como pensar em um novo país sem refundar essa instituição. A alegação dos oficiais de que os abusos e crimes cometidos por agentes são casos isolados é negada por quem, depois de denunciar o que sofreu, passou a receber visitas periódicas de viaturas policiais. O que aconteceu comigo foi isso. Disseram que a responsabilidade individual era do carabineiro que tinha me batido. Mas não foi só isso. Um coronel mentiu para encobrir o fato de eu, grávida, ter ficado na carceragem. Todos os crimes que cometeram, o que aconteceu com o Camilo Catrillanca, encobriram. E as câmeras não funcionam, ou seja, é uma ação institucional. não é suficiente uma reformulação. Não é suficiente uma reformulação. Mas, ao contrário, o que precisamos é de uma refundação. Começar do zero e construir uma nova forma de organização. Uma nova forma de organização. Para que as próximas gerações não sejam expostas a intoxicações e privações de um ambiente saudável, o texto constitucional deve incorporar outros valores que até parecem óbvios. É o que me explica a advogada ambiental e uma das diretoras da ONG Oceana, que atua no Chile em defesa dos ecossistemas marinhos. O primeiro é quizás um instrumento, uma ferramenta, que é o acesso à informação em temas... A primeira coisa é garantir uma ferramenta, o acesso às informações sobre questões ambientais. O artigo 8 da atual Constituição é um entrave para isso. Chegamos ao ponto de que um valor internacionalmente reconhecido, como o da transparência na gestão pública e privada, é considerada inconstitucional pela Suprema Corte, com base no texto de 1980. Depois, precisamos criar mecanismos que olhem para o meio ambiente, não só no presente, mas também para as futuras gerações. O terceiro ponto é ligado à propriedade dos recursos naturais. Como garantir que as autoridades públicas possam regular o uso desses recursos? Não é possível que um acordo de propriedade firmado a qualquer tempo não possa ser revisto por causa de suas consequências. Não se trata de acabar com a propriedade privada, mas de ter condições de negociar para garantir o respeito aos direitos básicos. Nossa participação nesse processo será explicar aos delegados constituintes que não se trata de nenhuma loucura, mas de legislações adotadas já por nações desenvolvidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os chamados public trust, os bens de caráter comum, têm que ter maior proteção. Estamos falando de regiões costeiras, de pesca, uma série de ecossistemas. Então, temos que ter a capacidade de mostrar que é possível ter desenvolvimento econômico sem sacrificar a vida. Apoio nas ruas eles terão para isso. As cidades afetadas pelas zonas de sacrifício são responsáveis pelas maiores votações a favor de escrever uma nova Constituição. Árvores, rios, montanhas como objetos de direito. Uma carta que proteja não apenas os humanos, mas toda a natureza. Esse é um passo além que os mapuches querem dar. Juana Xeuquepan Colipe, que me recebeu com uma tradicional sopaipilla quando estive na Ruca Quim Epuliuen em março, agora comemora o início do processo constituinte, do qual admite participar como candidata a delegada independente, sem partidos, se a comunidade dela indicar isso. Ela explica essa cosmovisão que os povos originários querem levar para os debates constitucionais. E tudo começa com um nome que ostentam com orgulho. Para nós, digamos, Mapuche tem um significado muito... Para nós, Mapuche tem um significado muito importante. Gente da terra.
Então, tudo que existe corresponde à relação que temos com o nosso entorno. Da mesma forma, a palavra Mapudungun, que é a nossa língua. Mapu, terra. Dungun, a fala da terra. Então, temos uma conexão muito direta com tudo isso. Então, quando a gente fala em Itrufilmungen, que são os recursos naturais, nós não podemos deixar de lado nada do que existe no Mapu, na terra. A gente pede licença para pegar água, para tirar uma folha, para subir uma montanha. Esse é o cuidado que temos com a natureza. Cada elemento que há na terra tem um dono espiritual. Não um dono que destrói, que explora todos os recursos, que espreme todos os recursos até não deixar nada. Essa pessoa é ambiciosa. Por isso estamos na situação em que estamos. A mudança no clima, a pandemia, tudo é causado pelos ambiciosos. Então, por isso é importante que os direitos elementares nos recursos naturais estejam na Constituição. Sem água não se pode viver. Esses valores estão consagrados como norma proposta a todas as nações do mundo, através da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Chile e também o Brasil são signatários. Isso significa que o que os mapuches pedem já deveria estar no marco regulatório do país. Entre os direitos reconhecidos na Convenção 169, destacam-se o direito dos povos indígenas à terra e aos recursos naturais, à não discriminação e a viverem e se desenvolverem de maneira diferenciada segundo seus costumes. Garantir que eles sejam respeitados no texto constitucional depende da participação direta na Convenção Constituinte. Uma das propostas para isso é que sejam criadas vagas exclusivas para esses povos. É o que me explica este antropólogo que se dedica a estudar as questões indígenas no Chile. Chile é de por si um estado que deveria reconhecer. O Chile é um estado que deveria se reconhecer como estado plurinacional. Tem mais de um povo e isso está presente no dia a dia. São 11 povos, 10 originários mais um afrodescendente, com um percentual de 12 ou 13% da população e podem chegar a 30% em algumas regiões. Temos que aceitar que há formas de pensar diferentes e de sentir, e de se integrar com a natureza, e que devem ser contempladas. E isso só acontece se eles estiverem presentes na elaboração da Constituição. Andar no metrô de Santiago é conhecer os chilenos distraídos, absortos em seus pensamentos. São passos apressados, olhares perdidos, idas sem volta. Quando estive lá, a pandemia era uma ameaça distante, que chegaria. Eles tinham outras com que se preocupar. Ao som da releitura roqueira da história do amante que não está mais aqui, escrita por Violeta Parra, fiquei surpreso quando o metrô passou direto pela estação que me deixaria em frente à Praça Dignidade. Na superfície, lembro dos inquéritos abertos para apurar denúncias de violações aos direitos humanos nos primeiros dias das manifestações. O Instituto Nacional de Direitos Humanos recebeu denúncias de práticas de tortura e até estupros nos túneis do metrô na semana que seguiu ao 18 de outubro de 2019. Por causa disso, os próprios manifestantes fecharam os acessos e transformaram o local numa espécie de memorial, uma galeria de arte urbana a céu aberto. 8 meses depois das denúncias, a justiça chilena arquivou o caso por falta de provas, o que não surpreendeu quem não confia nas instituições. Isso é um dos grandes problemas da sociedade chilena, uma desconfiança presente principalmente entre os jovens, um dos grupos protagonistas nas manifestações. Fui até a CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, órgão da ONU sediado em Santiago. Na reunião extraordinária sobre proteção a crianças e adolescentes, Patrícia Munhoz, defensora da infância e da juventude do Chile, cargo do Poder Judiciário, denuncia a representantes do continente as violações cometidas no Chile. Comigo ela desabafa. O governo civil, que deveria pôr freio ao abuso de uniformados, faz ouvidos surdos aos requerimentos da Defensoria. Bueno, en Chile desafortunadamente se están ejecutando desde antes del 18 de outubro, pero... No Chile, infelizmente, desde antes de 18 de outubro, os direitos humanos de crianças e adolescentes têm sido violentados, principalmente pelos carabineiros.
E essas violações se tornaram mais agudas. É inadmissível num Estado democrático como o Chile. Denunciamos ao governo e pedimos também uma comissão da verdade para crianças e adolescentes vítimas de violações de direitos humanos, mas até o momento não tivemos resposta. Eles foram escolhidos como um grupo de atenção especial justamente na área da criminalização, estigmatização e violações dos direitos humanos. No Chile, a presença feminina nos cargos de liderança tem aumentado. O aumento mais sistemático foi no mundo político, onde passaram de 12% para 26% entre 1995 e 2018. Nas forças militares, as mulheres representavam em 2018 14,9% do contingente no Exército, 11% na Marinha e 18% na Aeronáutica. Mas em nenhuma das três forças há uma mulher nos primeiros cargos da hierarquia. Na segurança pública, elas eram 17% dos carabineiros em 2018 e 31% na polícia de investigação. Os carabineiros tiveram 2 generais, uma delas já está em retiro. Nos últimos 10 anos, aumentou a presença feminina em movimentos sociais. No movimento estudantil, por exemplo, as líderes passaram de 20% para 27%. Mas elas ainda estão longe do poder econômico. Passaram de 3% para 9% no período, mas ainda não ocupam 1 em 10 cargos de liderança nas empresas. Em março, a escritora Montserrat Martorell me falava com entusiasmo da chance de ampliar essa representatividade. 7 meses depois, esse entusiasmo só aumentou depois de votar no plebiscito. Estamos muito felizes, foi um dia emocionante. Muita gente nas ruas, muitos jovens, isso me chamou muito a atenção. Sempre se disse que aqui não havia um compromisso da juventude na participação na política. No domingo, ficou claro, só de olhar as pessoas na rua. Eu também vejo isso como professora universitária. Os jovens estão cada vez mais envolvidos na política, nos movimentos feministas, ecológicos, é uma geração comprometida. Aqui começamos um novo caminho cumprido de trabalho, de escolher quem serão essas vozes. Esta será a primeira Constituição escrita por homens e mulheres em igualdade numérica no mundo inteiro. E isso é muito bonito. Não temos só a chance de construir um país mais justo, com menos desigualdade, de retomar a legitimidade política, pensar nos povos indígenas, a ecologia, a tecnologia, as tantas coisas que envolvem o ser humano. Mas também temos a chance de fazer uma Constituição feminista, e isso me parece fundamental. Eu nasci em 1988, poucos meses antes do plebiscito de 5 de outubro. E como muita gente, essa é a primeira vez que vivo algo assim. E é uma coisa pela qual muita gente esperou durante 30 anos. Cata Alonso dedicou a vida a mudar a realidade das zonas de sacrifício. Ela me conta de onde vem a força para seguir na luta. De um gesto simples, um pequeno risco num papel. A lembrança mais marcante dela é o voto no plebiscito de 1988. Com uma caneta na mão, eles derrotaram o ditador. A do No foi inesquecível, porque até hoje eu tenho colegas de escola que estão desaparecidos. Eu estudei num colégio laico, onde as pessoas tinham muita consciência política. Então foi terrível para nós. Para a nossa geração foi muito forte o golpe. E o que veio depois também. Então foi uma libertação, um alívio impressionante e uma felicidade sem limites. E este domingo foi muito bonito, porque não esperávamos a quantidade de votos nessa região, então foi mais maravilhoso ainda. Liberación y un alivio. O Porto de Valparaíso é um lugar mítico para os viajantes, para os românticos e para os poetas. Com suas ruas estreitas, seus muros coloridos e caminhos sinuosos que sobem do mar para o alto dos morros. O principal porto do Pacífico foi o ponto de partida para o golpe de 1973. A primeira movimentação de tropas veio dali. 47 anos depois, a cidade, que é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, viu suas ruas tomadas pelos manifestantes e a repressão voltou à carga. A resposta veio nas urnas, como conta este jornalista da rádio local. Primeiramente, eu vi muita alegria, muitas lágrimas de quem
por fim, parecia estar enterrando o ditador Augusto Pinochet. O Pinochet foi o grande garante da Constituição atual e, na verdade, a primeira reforma constitucional de 2005 tirou dele o direito a ser senador vitalício. Então, demoramos mais de 15 anos para tirar essa segunda parte, que é a possibilidade de escrever uma nova Constituição. Não é sequer a aprovação da Constituição. As pessoas choravam na rua pela chance de ter uma Constituição mais democrática. O plebiscito registrou o maior comparecimento às urnas da história. 7,5 milhões de eleitores votaram. No cômputo geral, foram quase 80% a favor de um novo texto constitucional. Os chilenos também optaram em peso pela Convenção Constitucional Exclusiva, sem a participação dos parlamentares atuais. Mas há quem duvide do sucesso da receita que vai tomando forma na marcha e da capacidade de transformar as demandas da rua em medidas legislativas complexas. Em março, eu estive na Universidade Católica do Chile. Ela foi um centro importante da fermentação das ideias dos Chicago Boys na década de 1980. E até hoje, dentro de sua diversidade, guarda o conservadorismo em alta. O professor do Departamento de Sociologia, Matias Fernandes, estudava a chamada primeira linha, os manifestantes mais combativos contra os carabineiros. Em 7 meses, ele não mudou de ideia. Comemora o resultado das urnas, torce pelo processo que começa agora, mas duvida que ele consiga atender os anseios da rua. Meu escepticismo passa... Minha descrença passa não somente pela incapacidade do movimento social de gerar líderes e de uma estrutura estável com quem negociar, estabelecer uma agenda de negociação. Mas eu vejo isto como algo que vai além da rua e que alcança essa massa que votou pela aprovação, para rejeitar alguma coisa, mas não para propor. É muito mais fácil juntar forças contra alguma coisa do que para construir algo. Para construir algo diferente, é preciso institucionalizar as demandas. E para isso, eu vejo 2 caminhos que devem se encontrar. Uma é a organização de baixo para cima, com o movimento social, algo equivalente aos antigos sindicatos, movimento estudantil. E, por outro lado, está a incapacidade dos partidos de se abrirem para representar a diversidade de desejos da população. Quem participou por dentro das articulações políticas dos governos da concertação sabe das dificuldades da política tradicional, mas aposta na responsabilidade da cidadania para controlar os ímpetos de políticos. Carolina Toá diz que votar no plebiscito levantou um turbilhão de emoções. Para as pessoas de minha geração, para minha geração, que passou a infância e a juventude na ditadura, que vivemos de perto a redemocratização e as tentativas de mudanças, além de sentir de perto o peso da herança da ditadura, o domingo foi muito importante, porque começamos a deixar para trás Pinochet com a carta que ele assinou quando ninguém podia opinar. O que temos que descobrir é como encontrar acordos aceitando que há desacordos. Como conseguir aproximações aceitando que em muitos pontos vamos ter que continuar debatendo. A sociedade chilena valoriza muito a uniformidade e ordem, mas isso não é possível hoje. Não vamos conseguir resolver tudo com o quórum exigido nas votações. Temos que aceitar isso. É um desafio enorme, uma responsabilidade gigante para o mundo político, mas também para a cidadania, que vai ter um papel de destaque e terá que assumir essa responsabilidade. O jornalista Patrício Fernandes continua apostando no fim do tempo em que o neoliberalismo imperou no país. Além dos desafios políticos, ele aponta os econômicos e descarta uma ruptura brusca com as regras atuais. Eu não escutei ninguém aqui no Chile pretendendo acabar com a propriedade privada. Também não escutei ninguém, quer dizer, em alguns cantos sim, que com isto colocamos fim ao sistema capitalista. Sim ao neoliberalismo, como já falamos,
que é uma das suas versões. Mas a propriedade privada, a energia individual no Chile estão muito arraigadas. O desafio para o mundo empresarial agora é entender que não reinarão mais de forma absoluta. O desafio para o mundo empresarial agora é entender que não reinarão mais de forma absoluta. Terão que conviver com um ambiente de iguais em dignidade, sem pretender que se distribua igualitariamente as riquezas, mas pelo menos coexistir de uma forma mais harmônica. Essa é outra face do desafio que estamos falando. A receita chilena passa de geração para geração. E é de difícil execução fora de suas fronteiras. Mas não há quem deixe de esperar para degustar o sabor dessa mistura de ingredientes em casa. Mesmo longe de casa e da chance de votar, Mono Gonzalez participa do momento histórico de seu país. A reprodutibilidade técnica na era digital leva o traço dele pelo fluxo das redes. A obra, que representa a vitória do povo de uma praça, tem um jogo nos tempos verbais, um encontro de passado e futuro, que ele me explica. O plebiscito foi instalado pela pressão popular, que é essa marcha que está representada ali. Todas essas pessoas que foram para a rua enfrentaram a repressão, que perderam os olhos, que foram presos, muitos ainda estão presos. O plebiscito é fruto disso, e isso nós já ganhamos. E o venceremos é sobre a Convenção Constituinte, que vamos escrever e onde precisaremos estar alertas. Venceremos quer dizer que vamos conquistar o que apresentamos nas ruas, os direitos de uma sociedade humanizada, contra essa sociedade neoliberal que era a alma do Pinochet. É um sinal para a América Latina, ao Bolsonaro, um sinal para todas as forças fascistas, para o Macri, que esteve na Argentina, uma mensagem de que o povo quer justiça e, por isso, está indo para as ruas. Há meio século, neste canto frio do globo, se fechava uma porta para algo novo. Os muros de pedra, tombados em bombas, ruíram com a utopia de uma geração. Mas novas águas do tempo brotam desse mesmo chão e trazem o fluxo subterrâneo de anseios que não se apagaram, como prometido, diante do crime ou da força. A semente plantada na consciência de milhares de chilenos não foi arrancada, e agora outros e outras superam aquele momento cinza e amargo. Nas águas que se movem diante da moneda, consigo ver o reflexo da memória premonitória, de um futuro antigo, de reencontro, abraços, sorrisos e festa. Que elas não parem de jorrar. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores.